Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a nossa língua inglesa, né? Então, essa videoaula é uma videoaula onde a gente vai estar trabalhando um conteúdo, né, que a gente está estudando no momento é, na nossa língua inglesa e nossas aulas de inglês, tá bom? Então, gente, este conteúdo você já possui ele no seu caderno, né? Então você pode pegar lá no seu caderno este conteúdo, tá? É, fazer as anotações que você julgar que são necessárias, tá bom? Em relação ao que eu vou explicar aqui agora. E você pode acompanhar os exemplos, os conceitos que eu coloquei no quadro que estão no seu caderno também. Vamos lá então? Então, hoje, nessa videoaula, nós vamos falar sobre as if clauses, tá? Que eu até coloquei aqui. Hoje a gente vai falar sobre if clauses. O que que são if clauses? If clauses são orações, tá? Que expressam condição. São as chamadas orações condicionais, né? Com seu nome na língua inglesa, a gente fala if clauses. If clauses são orações condicionais. São orações condicionais porque ela expressa condição, tá? Lembra lá quando a gente estava trabalhando gramática, lá nas aulas de língua portuguesa, que a gente falou a questão de o que era uma oração, do que era um período composto, aquele que tem duas orações? Lembra disso? Então, a gente vai reempregar isso aqui também, tá? Por quê? As if clauses em inglês, essas orações condicionais em inglês, na verdade, elas são orações porque são duas orações dentro de um período composto, tá? Então, eu vou estar trabalhando com um período composto, ou seja, eu vou estar trabalhando com duas orações. E essas orações juntas, elas vão expressar uma condição e um resultado, né? Algo dito e algo esperado. Então, essas orações condicionais, essas if clauses, são orações em que você emprega um período composto por duas orações, tá? E essas orações são introduzidas por uma condição, por isso são condicionais, né? E por um resultado que se espera, um resultado a ser esperado, tá? Quando a gente fala dessas orações condicionais em inglês, dessas if clauses, a gente vai trabalhar com alguns tipos dessas orações condicionais, né? Existem quatro tipos de orações condicionais. Quais são eles? Nós temos a oração condicional do tipo zero, se você preferir chamar assim, oração condicional do tipo um, oração condicional do tipo 2 e oração condicional do tipo 3. Nós temos quatro tipos de orações condicionais em inglês. Os seus nomes, né, na língua inglesa, a gente chama de zero conditional, que é a oração condicional do tipo zero. A gente tem first conditional, que é a oração condicional do tipo um. E a gente tem second conditional, que é a oração condicional do tipo 2. A oração condicional do tipo 3, a third conditional, você só estuda ela lá no ensino médio, né? Então a gente não vai estudar ela, a gente não vai trabalhar com ela aqui no nono ano. Essa oração condicional, a third conditional, a 3, você só estuda ela nas aulas de língua inglesa no ensino médio, né? Então a gente vai estar trabalhando aqui no nono apenas essas três: a zero, a first e a second conditional, condicional 0, 1 e 2, certo? O que acontece, gente, em relação a essas orações condicionais? Particularmente, é um conteúdo, não é difícil, né? Mas requer muita atenção da gente, de todos nós, quando a gente está falando essas frases condicionais, quando a gente está falando essas frases
essas orações condicionais, quando a gente está produzindo, quando a gente está lendo, quando a gente está interpretando essas orações condicionais, porque a gente vai estar sempre buscando conteúdos já vistos, né? Por exemplo, para cada tipo de oração condicional, você vai ter que lembrar de um tempo verbal diferente. Por quê? Porque quando você monta a frase nessa oração condicional, você trabalha ali com um verbo e um tempo verbal diferente. Porém, são tempos verbais que a gente já viu ao longo das nossas aulas, né? Do sexto ao nono ano, no caso de vocês, nas aulas de inglês. Então, é mais fácil da gente trabalhar, mas ressaltando que a gente vai estar trabalhando sempre com tempos verbais, assim, buscando e puxando eles para cá, para as if clauses, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, if clauses significa o quê? Significa que são orações, o quê? Condicionais. Se é uma oração condicional, ela vai expressar uma condição. Se ela expressa uma condição, ela vai ter depois, lembra que são duas, período composto? A primeira, você vai ter uma condição. Na segunda, você vai ter um resultado, tá? Então, a gente chama de if clauses, many clauses, a condição e o resultado, certo? Então, vamos lá. Orações condicionais, elas podem ser classificadas em três tipos. Aqui no quadro, eu tenho a zero conditional e a first conditional. Depois que a gente conceituar tudo isso aqui, eu passo a second conditional, tá? Que é a condicional do tipo 2. Zero conditional. Quando eu vou usar uma oração condicional zero? Quando eu vou usar uma zero conditional? Quando eu quiser expressar um fato, e esse fato for um fato verdadeiro, for um fato verídico, tá? Ou uma ação verdadeira. Vou colocar isso aqui. Toda vez que eu tiver fatos e esses fatos forem reais, tá? Toda vez que eu tiver um fato e esse fato for um fato real, né, for uma ação verdadeira, for uma coisa verídica, que tem confirmação, que tem provação, você vai utilizar uma zero conditional. Então, toda vez que tiver fatos reais e esses fatos reais estiverem expressando uma condição, você vai utilizar a zero conditional. Por quê? Porque a zero conditional, ela trabalha com fatos reais, certo? Ok. Agora que eu sei ao momento em que eu vou utilizar essa oração condicional, agora que eu sei o momento, né, a situação em que eu vou utilizar a zero conditional, quando eu tenho fatos, né, ações reais, como é que eu monto uma oração na zero conditional? O que essa oração tem que ter? Eu coloquei aqui. Para que a oração esteja na zero conditional, que ela expresse fatos reais, a sua oração ela tem que ser estruturada, ela tem que ser composta, ela tem que ser construída com estes elementos aqui. Quais são esses elementos? O if mais um verbo que esteja no simple present mais um verbo que esteja no simple present. Arlen, mas eu não lembro o que é o simple present. O que eu faço agora? Calma, porque a gente vai ter outros vídeos além desse, né? Onde a gente vai estar resgatando estes tempos verbais, tá? Então não se precisa se preocupar com isso nesse exato momento. Isso aqui é só para a gente entender essas orações condicionais. Em uma outra aula, em um outro vídeo, eu vou estar trazendo para vocês o que é o Simple Present, como é que se usa, qual é a forma e tudo mais, tá? Então vamos lá. Na Zero Conditional você tem que ter o quê? Você tem que ter o if mais um verbo no Simple Present mais um verbo no Simple Present. O Arlen, mas tem que ter dois Simple Present?
Sim, nas orações condicionais, quantas orações você tem? Duas, lembra? Orações, período composto por duas. Então, na primeira oração antes da vírgula, na oração depois da vírgula, certo? Então, olha só. Na zero conditional, quando ela expressar um fato real, um fato verdadeiro, você vai construir utilizando o if, mais um verbo no simple present, depois da vírgula, outro verbo no simple present. Olha o exemplo que eu tenho aqui, ó. If I get up later, I misses the class. If I get up later, I misses the class. Então, o que ele está falando aqui? Que se ele levantar, ó, if I get up, se eu levantar later, cedo, I misses the class, chegarei tarde na aula. Né? Então, o que acontece com essas orações condicionais aqui? Ele expressa uma condição, né? Que se ele levantar tarde, ele chegará atrasado na aula. Isso é um fato verdadeiro? É um fato real? É um fato verídico que pode ser provado? Sim. De fato, se você não, né, se levantar tarde, demorar para se levantar, para se arrumar, você não vai chegar atrasado no compromisso? Vai. Isso é um fato o quê? Verdadeiro. Agora, se essa oração aqui, ela expressa um fato verdadeiro, ela é uma oração que está na zero conditional. Para ser zero conditional, você tem que ter o if, mais um verbo no simple present, depois da vírgula, outro verbo no simple present, que é a estrutura. Este é o exemplo. Eu tenho isso aqui? Tenho. Olha só. A oração começou com if. Depois do if, você tem que ter um verbo no quê? No simple present. Qual é o verbo no simple present aqui? Get up, que é o verbo levantar, tá? Get up, student. Levante, aluno. I'm get up later. Eu levanto tarde, ou eu levanto a lot of money, muito rápido. Então, get up é o verbo levantar, que está no simple present. Isso tudo está antes ou depois da vírgula? Olha aqui. Está antes da vírgula. Agora, o outro verbo no simple present, ele vem depois da vírgula. O que eu tenho depois da vírgula? I misses the class. Eu chegarei tarde na sala. Eu chegarei tarde na aula. Qual é o segundo verbo aqui que está no simple present? Miss, né? Que é o verbo chegar, certo? Então, essa frase aqui, ela é uma oração condicional zero, é uma zero conditional, porque ela expressa um fato real, certo? E ela está montada, a estrutura dela, né? Como é que você montou ela na frase? Foi através dessa estrutura, que é o if mais simple present mais simple present. If mais simple present, que é o verbo get up, mais simple present, que é o verbo miss. Certo? Agora eu pergunto, o que significa essa expressão if? Tá vendo que sempre tem if, 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 if. O if, ele é uma expressão que, traduzido para o nosso português, ele equivale ao se. Por exemplo, aqui, ó. If get up later. Se eu levantar tarde. Se eu levantar tarde. If I get up. Então, o se, ele equivale ao o if, né? Na verdade, ele equivale ao nosso se, tá? Anota isso no seu caderno aí para você não esquecer. Vou colocar aqui, ó. O if, tá? Esse termo if, que a gente vai usar muito, ele equivale ao se do português. Certo?
Anota isso. Se você for estudar orações adverbiais no português, você vai ver que lá existe a oração condicional na língua portuguesa. A oração condicional na língua portuguesa, ela sempre é introduzida pelo se, certo? A oração condicional na língua inglesa, ela é sempre introduzida por if, tá? Então, if equivale ao se, ok? Zero conditional indica um fato o quê? Real. Para ter a zero conditional, a estrutura da zero conditional, você tem que ter o quê? O if mais o simple present mais o simple present, certo? Ok. Vamos para a próxima. Agora eu vou falar de first conditional. Eu falei da zero, agora eu vou falar da first conditional, oração condicional 1. O que indica a first conditional? Em que situações eu vou utilizar a first conditional? First conditional você usa em ações que são futuras, mas essas ações futuras são possíveis de acontecer, tá? Então, a first conditional, a oração condicional 1, ela é usada quando você quiser expressar uma coisa que vai acontecer lá no futuro, né? Uma ação que vai acontecer lá no futuro. Só que essa ação do futuro, ela é possível. Você pode conseguir realizar ela de alguma forma, de alguma maneira, ela vai ser concretizada. Então, a first conditional, ela é usada em que situações? Vou colocar aqui. Ela é usada em ações, vou colocar ações. Essas ações são ações futuras. Vocês entendem quando eu falo ações futuras, né? Ações que vão acontecer. Não aconteceram e não acontecem. Elas vão acontecer ainda, tá? E são ações futuras possíveis. Certo? Então, a first conditional, ela é utilizada em ações futuras possíveis, né? Uma ação que vai acontecer lá no futuro e ela pode ser realizada, tá? Ela pode ser concretizada. Essa é a situação, tá? Aqui, na zero conditional, a gente falou que são fatos reais. Aqui na first conditional, você vai utilizar ela em ações que são futuras e são ações futuras possíveis de ser de acontecer. São ações futuras possíveis de ocorrer, certo? Agora, quando eu tenho a minha situação futura possível de acontecer, como é que eu vou montar a minha frase na oração condicional 1, na first condition? O que tem que ter? Você tem que ter nela if mais um verbo no simple present antes da vírgula, depois da vírgula, um verbo no simple future. If mais simple present mais simple future. Arlen, eu também não lembro o que é simple future. Não tem problema, a gente vai ver, né? Ou, como eu disse antes, no início, outros vídeos para falar destes tempos verbais, tá? Então, olha só. A first conditional, você tem que ter essa estrutura. O if mais o simple present mais o simple future. Olha o meu exemplo. If I study a lot, I will a good grade. Mais uma vez, acompanha comigo. If I study a lot, I will a good grade. O que ele está falando aqui? Se eu estudar muito, tirarei boas notas. Ó, if I study a lot. Se eu estudar muito, I will a good grade. Tirarei boas notas. Gente, isso é uma ação futura? Sim. Ele tirou boas notas? Ele está tirando boas notas? Não. Primeiro é uma condição. Se ele estudar, né? Tudo vai depender da condição.
Então, se ele estudar, ele tirará boas notas. Olha a ação futura. Se ele estudar, ele vai tirar boas notas. É uma ação futura possível? Isso é possível de acontecer? Sim, claro que é possível. De fato, se você estudar muito, lá no futuro você tira boas notas. Então, é uma ação o quê? Uma ação futura, tirar boas notas, e é uma ação possível de acontecer, tá? Então, se ele estudar muito, ele vai tirar boas notas. Eu tenho essa estrutura aqui? Tenho. Primeiro, o que eu tenho que ter? If. Olha o if aqui. Depois eu tenho que ter o quê? O simple present. Qual é o verbo aqui antes da vírgula ou a vírgula aqui? Qual é o verbo antes da vírgula que está no simple present? O verbo study, que é o verbo estudar, né? Então, if I study. Study é o verbo que está no simple present. Depois, você tem que ter um simple future. O que é o simple future? É o futuro simples. Então, você tem que ter um verbo que esteja no futuro, né? Você está falando de futuro. Você tem que ter um verbo que esteja no futuro. Antes ou depois da vírgula? Depois da vírgula. Qual é o verbo que me indica futuro aqui? I will a good grade. Will. Ó. Will. Então, o will é o verbo que está no simple future. Study é o verbo que está no simple present. Mais if. Uma dica que eu dou e que eu vou falar na próxima aula, quando a gente estiver trabalhando esses tempos verbais, é que, por exemplo, o simple future sempre é usado com com essa partículazinha aqui, o eu, tá? Lembra do Maluco no Pedaço? Tinha o will? Então, a pronúncia é a mesma. Você tem o will, que é o verbo que sempre indicará simple future. Então, por exemplo, imagina assim, você está fazendo atividade, aí tem lá assim, classifique as orações condicionais em zero, first ou second conditional. Você viu a frase, viu o will aqui? Ela sempre vai ser o quê? First conditional. Porque a first conditional fala de uma ação futura possível, tá? Então, você já matou a questão. Sempre que tiver essa palavrinha aqui, esse carinha aqui, o eu, é um verbo que indica futuro. Se tem o eu, se tem o verbo que indica o futuro, ela sempre vai ser first conditional. Por quê? Porque indica uma ação futura e essa ação futura ela é possível. Qual é a estrutura da oração condicional 1? Qual é a estrutura da first conditional? If mais simple present mais simple future. E da zero conditional? If mais simple present mais simple present. Em que situações você vai usar a zero conditional? Em fatos reais. Em que situações você vai usar a first conditional? Em ações futuras, e essas ações futuras elas são possíveis. Certo, gente? Então eu vou pausar o vídeo um pouquinho para a gente falar sobre a second conditional, certo? Vamos lá. Então vamos lá. A gente falou, né, sobre a zero conditional, que são fatos reais, e a estrutura que é if mais simple present mais simple present. Nós falamos sobre a first conditional, que é quando você utiliza em ações futuras possíveis, e a estrutura é if mais simple present mais simple future. Agora, nós vamos falar sobre a second conditional. O que é uma second conditional? É a oração condicional 2. O que expressa essa oração condicional 2? O que expressa a second conditional? Quando você vai utilizar a second conditional? Em que situações você vai empregar a second conditional? Você sempre vai utilizar essa oração condicional quando você estiver falando de uma situação, pode ser futura ou pode ser presente, pode ser uma realidade,
Só que é uma realidade impossível. Lembra que na first conditional, na oração 1, a gente falou de situações possíveis de se acontecer? Agora, na second conditional, nós vamos falar de ações. Ela pode ser do presente, ela pode ser do futuro, ela pode ser uma realidade, só que é uma realidade impossível. Aqui, na second conditional, você vai trabalhar com situações, eu vou até colocar aqui, ó, hipotética. Certo? Todo mundo entende essa expressão hipotética, né? É uma hipótese. Ela pode ou não acontecer, né? Mas geralmente são ações impossíveis de se acontecer. Então a second conditional trabalha com orações hipotéticas, com a hipótese disso de sim ou não acontecer. Não confunda com a first conditional. A first conditional são ações possíveis, tá? Elas podem acontecer. Agora, na second conditional, é uma hipótese. É impossível de acontecer ou pode acontecer, né? Não tem nada garantido. Pode ou não acontecer. É uma hipótese. É uma situação hipotética, tá? Tá. Se eu sempre vou empregar second conditional em situações hipotéticas, qual é a estrutura dessa oração? Você sempre tem que ter o if, né? If significa se, então ele sempre vai estar presente. Você tem que ter um if, mais um verbo no simple past, mais a palavrinha would, mais um verbo qualquer. Lembra que a gente falou de simple present, presente. A gente falou de simple future, futuro, lá nas outras duas orações. Agora, na second conditional, a gente vai falar de simple past. O que é simple past? Passado, tá? É um tempo verbal que, como eu disse e repito, a gente vai estar vendo ele em outros vídeos, em outras aulas, tá? Simple past é um verbo que tem que estar no passado, tá? Depois, você tem que ter esta palavrinha, would. Lembra que na first condition a gente tinha que ter a palavrinha will? Agora, na second condition, a gente tem que ter a palavrinha would. Esse would, ele tem que ser seguido de um verbo, um verbo qualquer, tá? Aí não tem regra não. É o verbo que a frase estiver usando mesmo. Olha o exemplo que eu tenho. If I had a lot of money, I would travel around the world. Mais uma vez. If I had a lot of money, I would travel around the world. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando que se ele ganhasse muito dinheiro, ele, né, ou que aqui ele fala eu, né, mas ele viajaria ao redor do mundo. Então, if I had a lot of money, se eu ganhasse muito dinheiro, I would travel around the world. Eu viajaria ao redor do mundo. Isso é uma ação, o quê? Verdadeira? Não. É uma ação possível? Não. É uma ação hipotética. Porque se ele tivesse muito dinheiro, ele vai ter, ele nem sabe se um dia ele terá, né? Então é uma ação hipotética. Pode ser que ele tenha, pode ser que não, né? Então, se ele tivesse muito dinheiro, se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. Então, é uma ação hipotética. Ela pode ou não acontecer. Qual é a estrutura dessa frase aqui? O que tem que ter a second conditional? If mais simple past, depois da vírgula. Would mais um verbo. Eu tenho isso? Tenho. Olha o exemplo. O que eu tenho que ter no início? If. Olha o if aqui.
Depois do if, eu tenho que ter um verbo no simple past. Qual é o verbo no simple past aqui? O verbo had. Este é o verbo no simple past, que significa passado, tá? Tivesse, ganhasse, né? É uma ação hipotética, uma condição hipotética no passado. Depois da vírgula, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, if mais simple past, eu tenho que ter antes da vírgula. Depois da vírgula, eu tenho que ter a palavrinha would. Eu tenho a palavrinha would no meu exemplo? Tenho. Olha ela aqui. Would. Depois da palavrinha would, eu tenho que ter o quê? Um verbo. Qual verbo, Arlie? Qualquer um. Aí vai depender da frase. Essa frase aqui tem o verbo travel. O que significa o verbo travel? Significa viajar. Tá? Então, qual é a estrutura da second conditional? If mais simple past, que é o verbo no passado. Depois da vírgula, a palavrinha would. Depois do would, um verbo. Lembrando que este verbo pode ser um verbo qualquer. Você pode ter o verbo dancing, que é o verbo dançar. Você pode ter o verbo paint, que é o verbo pintar. O verbo drink, que é o verbo beber. O verbo sing, que é o verbo cantar. E aí depende da frase que você tem no exemplo, na frase que você esteja falando, na frase que você esteja usando, tá? Este verbo aí, ele não é específico. Pode ser um verbo qualquer, certo? Então, second conditional, gente, indica o quê? Você usa ela para quê? Quando você usa uma second conditional? Você usa quando você tem uma situação que ela é hipotética. Qual é a estrutura da second conditional? If mais simple past mais o would mais um verbo. Olha o exemplo. If I had a lot of money, if mais simple past, I would travel around the world. I would, depois do would, verbo no simple ou um verbo qualquer, tá? Certo? Gente, se tiver ficado alguma dúvida em relação a essas 3 orações condicionais, você pode tirar a sua dúvida lá no nosso grupo, no horário da nossa aula, tá? Lembrando que a gente terá mais outros vídeos em relação a esse conteúdo, para a gente estar relembrando e trabalhando justamente essas questões do Simple Past, Simple Future e Simple Present, certo? Mas para hoje, o interessante é você compreender essa questão de quando usar a zero, a first e a second conditional e a estrutura que as mesmas têm que ter, certo? Espero que tenha ficado tudo claro. Se houver alguma dúvida, como eu falei, é só tirar ela lá no nosso grupo, tá bom? Até mais e até a próxima.